Graça e paz, amados irmãos. Deus possa estar abençoando cada um de nós. Ele está aqui em nosso meio. Queria convidar vocês a estarmos orando. Orar também para ver nosso irmão Gilberto, né? Que Deus continue abençoando todo esse processo que ele tem passado, cirurgia, e que Deus possa cuidar, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor nesta noite, em nome de Jesus. Convido a igreja nesse momento a ficar em oração por essas vidas. Em nome de Jesus, nós sentimos, não é fácil, mas não é fácil quando diante de uma situação dessa, né? Miguel, tão recente, novo, pequeno, e teve complicações, decorrente de uma bactéria e está na UTI. Sabemos que humanamente as coisas estão difíceis, o quadro reverteu uma situação difícil, mas não para nosso Deus. A última resposta do Senhor Jesus, até a última hora, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Senhor, nesta noite nós clamamos, Senhor. Levantamos agora nesse lugar um clamor, Senhor, nesse lugar, pela vida, Senhor, de Miguel. Deus, nós não compreendemos e sabemos de todas as coisas, a Tua vontade, a Tua soberania, mas confiamos, ó Deus. A Tua palavra diz que aquele que pede, busca, aquele que bate, encontra. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Deus, pedimos pela vida de Miguel neste momento, segundo os médicos, segundo, ó Pai, a medicina, segundo os resultados diagnósticos, ele vem piorando, Senhor. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos, e nós cremos que Tu és o Deus que pode, Senhor, reverter todo o quadro do Miguel. E sobre este pedido nós clamamos, Senhor, nesta noite, a Tua mão, Senhor, a Tua mão poderosa, vem agora, Teu Espírito Santo, tocar na vida de Miguel, neste momento, neste exato momento, Pai. Nós confiamos no Teu cuidado, Senhor, pela vida dos pais, Senhor, neste momento, ao invés de estar com eles, Pai, dando força, dando a eles, ó Deus, coragem, dando a eles, ó Pai, sobretudo fé, que não é fácil, Senhor, diante de uma situação, de ver o filho diante de uma situação tão complicada, mas sabemos que o Senhor é Deus, e sobre este pedido nós clamamos, Senhor, nós pedimos e sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que Tu és o Senhor, que Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E sobre esta palavra nós profetizamos, levantamos uma voz de clamor, de fé. Senhor, visita neste momento, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. E sabemos que é Teu nome que será exaltado, Senhor, sobre a terra, e que eles saberão que não é o homem, não a medicina, quando tudo é impossível. Tu és o Deus do impossível, e sempre serás, e confiamos que o que o Senhor há de fazer é o melhor. Entregamos as Tuas mãos, a Tua vontade seja feita em o nome de Jesus. Pai, pedimos em especial pela vida do nosso irmão Gilberto, Senhor, seja com Teu servo, todo esse processo que ele tem passado, cirurgia, daquilo que ele precisa fazer, Senhor. Pai, que Tu venhas abrir as portas. Nós cremos que Tu és o Senhor. Ele tem feito a sua parte, Senhor, e sabemos que aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que depende de nós fazer, que nós venhamos a fazer. Aquilo que não depende de nós, é o Senhor que faz. É o Senhor que realiza, que opera, que abre portas, que cura, que restaura, que usa a medicina, que usa os médicos, que usa os recursos, que usa a vaga para que surjam condições, vagas, Deus, para o tratamento, seja o procedimento, seja exames e até mesmo cirurgia. Nós confiamos em Ti, Pai. Cubra o Teu servo debaixo da Tua graça, Senhor, seja com ele em cada caminhada, Senhor. Abençoe, restaure ele força, ânimo, sobretudo nessa caminhada que ele tem enfrentado, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, a Tua mão, a Tua graça na vida do Teu servo.
Pai, tantas vidas que precisam de Ti, vidas que precisam ser curadas, precisam ser restauradas, pessoas que estão, Pai, talvez doentes, e muitos não estão doentes, talvez fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, pessoas que têm feridas que precisam ser curadas, serem restauradas. Pai, nesta noite nós cremos que Tu és o Deus, que a partir da medida que nós confiamos, e Teu Filho nos convida a ir a Ele: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite entregar todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos medos, Deus, as nossas preocupações, as nossas inquietações, Deus, aquilo que está fora do nosso controle, das nossas mãos, que nesta noite nós possamos depositar em Ti. Tu és o Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Pedimos, ó Pai, por este dia que é lembrado o dia do pastor. A todos os homens e mulheres de Deus que têm se colocado à disposição, missionários, missionárias, ó Deus, que têm vivido para o Evangelho, Senhor, que têm dado as suas vidas, entregado uma vida de compromisso com o Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, nos dando força, vigor, saúde física, saúde mental, saúde emocional, Senhor, e sobretudo que eles possam, Deus, caminhar nessa grande jornada, cumprindo assim a missão de cuidar do Teu rebanho até o dia que o Teu Filho Jesus voltar-nos. Nós confiamos em Ti plenamente, Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Nós descansamos e entregamos nas Tuas mãos e confiamos plenamente que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que apenas uma palavra Tua, tudo pode mudar. Aquilo que é impossível aos homens, nada é impossível para Ti. Nós confiamos, Senhor. Tu és especialista em reverter quadros impossíveis. Deus, Tu és o Senhor aonde o homem coloca o ponto final, o Senhor reverte uma vírgula e recomeça uma nova história na vida de alguém. Novos planos, uma nova oportunidade de vida. Tu és Senhor e nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Em Ti está a nossa alegria, nosso depósito, Senhor. Não são nas coisas, não são nas pessoas, não é na medicina, é somente no Senhor. E é em Ti que nós nesta noite descansamos. E o Senhor nos fez uma promessa, e eu creio nessa palavra, quando o Senhor disse por meio do Teu Filho: eis que estarei convosco todos os dias. E nós cremos, Senhor. O Senhor está. O Senhor nunca nos abandona. É nós que abandonamos, é nós que negligenciamos, é nós que nos afastamos da Tua presença, é nós que muitas vezes não permitimos a Tua presença manifesta em nós, mas o Senhor continua em todo momento ao nosso lado. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por este tempo que o Senhor nos proporciona, pelo dia de hoje, chamado hoje, neste domingo que já está se encerrando. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui caminhando, respirando, se alimentando. E quantas vidas hoje não conseguem mais, estão num leito, estão numa cama, estão numa UTI, e nós estamos aqui com saúde, com graça, generosidade que o Senhor tem nos dado a cada dia. Senhor, nos ensina a ter um coração grato. Senhor, nos ensina, Pai, a viver uma vida de gratidão e uma vida de devoção a Ti todos os tempos. Achamos que nossa vida está ruim, mas quando olhamos para o lado, existem pessoas muito piores do que a nossa e que estão se alegrando e que são muito felizes com o pouco que têm, porque mesmo aparentemente o pouco nas Tuas mãos é muito. O Senhor é aquele que multiplica.
Tu és aquele que nos dá, como diz a Tua palavra, uma vida de abundância e alegria. E é sobre essa palavra que nós descansamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos continuar em oração. Eu creio, irmãos, no nosso Deus o impossível. Continue a orar pela vida de Miguel, que houve um quadro de piora, mas sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, em o nome de Jesus. Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar nosso irmão Carlos Nelson, que vai dar continuidade. Eu quero convidar você agora, nesse momento, que você agora tirasse tudo aquilo que venha tirar a tua atenção, da tua presença com Deus, da tua conexão, da tua comunhão com Deus. Não deixe, não se disperse por nada. É muito importante isso, em nome de Jesus. De preferência, se você puder, desligue o seu celular, né? Desligue mesmo, desligue para que não venha tocar, para que nada venha atrapalhar, né? Tirar você do foco. Desligue o celular. Agora, eu sempre gosto de dizer e brincar, né? Se você desligar o celular e ele tocar desligado, aí você pode entender que é o Papai do Céu falando com você, né? Mas fora isso, deixa ele desligado. Toda atenção, toda reverência, em nome de Jesus, para que nesse tempo agora você seja grandemente apreciado e tocado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça do Senhor sobre toda a igreja, em nome de Jesus. É muito bom saber que nesse momento, em todos os lugares do mundo, o nome do Senhor é glorificado. Amém. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, o nome do Senhor é glorificado. E há um povo pequeno nesta noite aqui, povo de Deus. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a levantar a sua voz, erguer a sua voz e glorificar aquele que é santo, aquele que é digno. O Senhor que ouve as nossas orações, aquele que é poderoso para ouvir e fiel para responder às nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor. Eu sei que os nossos corações comprimidos e apertados pela dor do outro, que nós possamos, que deixe Deus ouvir a oração do seu coração. Deixe o Senhor ouvir o clamor do seu coração, em nome de Jesus. E nesse momento também eu quero convidar você a permitir que Deus ouça a sua adoração, a sua glorificação. Não por causa da música, mas que a sua adoração, o seu louvor esteja acima da dor que aperta o peito. Porque toda dor passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é fiel e poderoso. E de algum modo, nós cremos que para muitos a cura vem através da morte. Como é isso? Deus cura eternamente. Deus cura. Eu estava na semana passada num velório. Uma pessoa católica uma pessoa muito amada na universidade, uma professora muito amada. E alguém falou isso, mencionou isso em uma de suas palavras, que Deus curou aquela amiga, aquela pessoa. Deus curou eternamente. Ela morreu com câncer, mas muitas vezes a cura do Senhor vem, porque Deus, muitas vezes ele vê o sofrimento de alguém, ele vê o sofrimento de toda a família, e muitas vezes ele traz a cura eternamente àquela pessoa. E nós precisamos crer na providência do Senhor. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, sabe por onde caminha e sabe por onde vai caminhar, onde vai. E nós temos essa certeza que nós temos. De todas as tribos, de todos os povos, línguas, raças, as nações inteiras glorificam ao Senhor e glorificarão. A nossa vida aqui é passageira, mas um dia todas as nações estarão diante do Rei da Glória, e nós o glorificaremos eternamente, para sempre nós cantaremos diante do Cordeiro, aquele que vive, aquele que morreu, mas vive eternamente. Jesus, Jesus,
Cordeiro de Deus, deixe a alegria do Senhor permear o seu coração agora, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos, Senhor, nós clamamos. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós cremos nisso, Deus, nós cremos. O Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco. Deus, enche os nossos corações agora com a tua alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. A alegria que não são as canções que vão trazer, não são palavras de outros, não é o consolo humano que vai trazer, mas a alegria que o consolo do teu Santo Espírito traz, a alegria que a tua presença nas nossas vidas traz, Senhor. E a tua presença em nós, isto é real, a tua presença neste lugar é real, e nós cantamos a um Deus poderoso, nós glorificamos, Deus, as nossas orações estão subindo aos céus, para um Deus atento àquilo que nós proferimos, Pai, aquilo que o nosso coração grita, e nós cremos que as nossas orações são levadas diante do Senhor, e chegam em salvas de pratas diante do Senhor, e Deus, no tempo oportuno, a resposta vem, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Deus. Aleluia, Pai, aleluia. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Declare: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. aleluias, aleluias. Oh Senhor amado, Cristo Jesus presente aqui. Ele está presente nesse lugar. A glória do Senhor se manifesta aqui
Eu vejo isso no rosto de cada um, embora muitos rostos tristes, assim, desapercebidos, mas eu creio que a presença do Senhor está aqui. E em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite e neste lugar é precioso. A palavra do Senhor cantada, a palavra do Senhor ministrada, em nome de Jesus. Eu só convido você a deixar o seu coração aberto em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você não é obrigado a cantar, mas ore ao Senhor. Deus, eu estou preso, Senhor, estou triste, estou abatido, alguma coisa prende meu coração, alguma angústia, muitas vezes acontece isso, nosso coração fica apreensivo e nós não sabemos nem porquê. Aí existe uma apreensão tão grande, um pesar, e nós não sabemos, tentamos lembrar, nosso filho está bem, está tudo bem, em casa está bem, as contas estão pagas, alguma coisa que vai ser pago, o dinheiro está na conta, o que falta, alguma coisa está aprendendo com o nosso coração, gera apreensão, gera medo, gera frustração, gera angústia. Então coloque isso em nome de Jesus, coloque isso diante do Senhor, deixe o seu coração rasgado agora. Deus quer que nós rasguemos os nossos corações e não as nossas vestes, nossos corações rasgados diante dele, em nome de Jesus. E essa canção é maravilhosa. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Obrigado, minha princesa. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Essa canção é totalmente, as duas canções nós cantamos, todas as canções dessa noite, totalmente bíblicas, totalmente bíblicas. Glória para sempre, aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão, e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Declare: Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo
língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aqueles que são de Cristo confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Se você quer saber se alguém é de Cristo, peça para confessar. Principalmente os falsos profetas que estão surgindo. Ele não vai confessar, nem por brincadeira, nem por mentira. Aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, estes são do Senhor. Aleluia, Deus. Amados, sem mais, eu queria compartilhar aquilo que eu já havia iniciado ontem. E Deus colocou no meu coração de hoje falar um pouquinho sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus. E não tem como nós não falarmos desse assunto e como ser cheio do Espírito Santo, e o que é isso, se nós não compreendermos e abrirmos nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, que é o nosso texto base nesta noite. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Aleluias. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, para a glória de Deus. Efésios 5, 18. Todos acharam, amém? Queremos mais uma vez, agradecer. Nós estamos assim muito felizes e agradecer pela vida de Eroaldo, pela sua dedicação, Ele tem nos ajudado, ele tem implementado, melhorado aí, criou. Nós, na verdade, nós já tínhamos, mas a gente havia até perdido até a senha e tudo mais, e assim ele conseguiu aí criar o Instagram da igreja, assim como o site, e convido os irmãos que compartilhem, participem, seguem ali, para que possamos assim, cada vez mais poder assim avançar nessa divulgação, tanto no Instagram como no site da nossa igreja, amém? Em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, amém? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, enchermos cheio do Espírito Santo, ou estar cheio. O que é isso do Espírito Santo? É interessante que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso. A Éfeso é uma capital da Ásia Menor, onde ele ordena que, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios, ou enchei-vos do Espírito Santo. Que coisa linda. Amado, Jesus, como eu disse ontem, ele morreu, ele ressuscitou e subiu ao céu. Então o Espírito Santo, este que ele prometeu em João: eis que vos darei outro Consolador, e se eu não for, ele não virá. Este outro no grego é a mesma palavra que outro, eu mesmo, eu voltarei para vós. Em espírito, ele está aqui agora no meio da sua igreja, ele está nos nossos corações, atuando, e o mesmo Espírito, escute bem, o mesmo Espírito que pairava sobre a terra antes que formasse o mundo, é o mesmo Espírito que também desceu quando nós vemos lá também em Mateus capítulo 4, quando o batismo de Jesus, na sua identificação como Filho de Deus, ele aparece como uma pomba ali, e a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que desceu em Atos capítulo 2, é o mesmo Espírito que atuou no seu grande poder, e é o mesmo Espírito que está aqui hoje em nosso meio, amém? É o mesmo Espírito que testifica, em nome de Jesus.
E sem essa obra do Espírito Santo, jamais haveria um só convertido. Sem essa obra do Espírito Santo, não somos nós não temos capacidade alguma. Se o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo que está em nós, através de nós, amém? Em nome de Jesus. E todo cristão, ele é regenerado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, abra comigo lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus é linda, né? Sempre tem tudo que nós precisamos, e está aqui, Romanos 8, 9. Olha só, olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, é um texto que eu gosto muito, muitos que eu gosto de ler, mas esse é um deles que nós aprendemos em Romanos capítulo 8, olha assim o que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. O que a Bíblia nos ensina, que toda pessoa que é convertida, salva, regenerada, ele tem o Espírito Santo. Eu não preciso pedir para que o Espírito Santo venha, ele já está dentro de nós. À medida que você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, o qual Paulo vai dizer que somos selados com esse Espírito. Ele é o nosso penhor, ele é a garantia de que nós vamos chegar no céu. É por meio do Espírito Santo, é o nosso penhor, é a nossa garantia, é aquele que está realmente nos dando. Ele é na verdade como se fosse o selo. A Bíblia fala que ele é o selo, ou seja, como é que uma carta pode chegar a um destino? O que faz com que uma carta chegue a um destino? É o selo. O selo faz com que tenha uma garantia de que aquela carta chegue no destino. O Espírito Santo é o selo, é a garantia que chegaremos ao céu, amém? É o Espírito Santo que está em nós. Mas uma diferença é ter o Espírito Santo de Deus, e uma outra coisa é você deixar que o Espírito Santo atue em você. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo que há em vós. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos anular, nós podemos impedir a ação do Espírito Santo através de nós, por meio de nós. E é isso que aqui Paulo está dizendo. Olha só, voltando ao texto aqui, que coisa linda. Enchei-vos é um ato contínuo. Essa palavra enchei-vos é uma ação contínua. Não é uma coisa que você enche gradativamente, não é encher aos poucos, numa proporção, uma medida, não. É encher-vos, é uma ação contínua, ou seja, o tempo todo, e é uma ordem imperativa, ou seja, todo cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Em nome de Jesus. João, então ele é um ato, ser cheio do Espírito Santo não é pela metade, não é essa ideia de ter uma parte, não, Deus não dá o seu Espírito por medida. Abram comigo lá em João 3,34, olha só que interessante esse texto, João 3,34, João, depois de Lucas, João 3,34, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Olha só, o Espírito Santo não é dado por medida. A ideia de ser cheio não é ter mais dele. A gente tem uma compreensão às vezes errada sobre essa medida. Ou seja, o Espírito Santo não é divisível, ele não é divisível, não é por medida, é por completo, é cheio. E aí eu quero trazer alguma ideia que você vai entender nessa noite o que é ser cheio do Espírito Santo. A ideia de ser cheio, então, não é ter mais dele. Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é ter mais dele, é deixar ele, né? É se encher dele por medida, como se fosse enchendo uma xícara até que se transborde. Não é essa a ideia. O contexto bíblico do original grego me chamou muita atenção para essa razão, de que o conceito bíblico de ser cheio não é
estar cheio dele, mas ele ter mais de você. Isso muda todo o sentido. Parece que é igual a ideia, mas não é ser cheio dele, mas é ele ter mais de você. Você quer compreender isso? Olha só que interessante, eu gosto de dar um exemplo muito claro. Quando você está, por exemplo, entrando no mar. Imagine só você entrando no mar. Quando você entra no mar, à medida que você vai se aprofundando, à medida que a água vai aumentando, então, se está sobre o seu joelho, você consegue ter domínio, você consegue virar, você consegue andar, não é isso? Você consegue ir para a esquerda, você consegue ir para a direita, você consegue voltar. Mas na medida que você vai se aprofundando no rio, ou seja, na praia, qual que é a tendência? Você vai sendo tomado. Chega um ponto que você já não tem mais domínio, porque você vai o quê? Flutuar. E aí chega um ponto que na verdade você não tem mais muitas vezes a direção. E se for um mar forte, ondas fortes, você não consegue ter mais domínio. E é por isso que é até provado que muitas pessoas as pessoas que se afogam, normalmente não são pessoas leigas, são gente que conhece, que sabe nadar, que acha e tem autoconfiança e vão sobre lugares e às vezes eles são tomados de tal maneira que eles não conseguem mais ter controle e acabam se afogando. Por quê? Porque nós somos levados e tomados pela força do mar. Deixa eu dizer nesta noite, é a mesma coisa com o Espírito Santo. Na medida que você vai se aprofundando, você não mais faz, mas você é tomado por Ele. Você não é mais a sua direção, mas é a direção de Deus na sua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Alguém que é cheio do Espírito Santo não toma mais as direções, mas é deixado para que Ele tome as direções da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto dá pé, você tem o controle. Mas na medida que chegamos às águas profundas, nós não temos mais controle. Deixa eu dizer, na medida que você deixa e você é levado às águas, e o Espírito Santo é comparado muitas vezes como águas. O Espírito Santo é comparado como vento. O Espírito Santo é comparado como fogo. Na medida que você é deixado ser levado pelo Espírito Santo, não é mais você que tem um controle sobre a tua vida, mas é Ele que controla a sua vida. É Ele que dá direção à sua vida, é Ele que governa, aleluia. E há um momento que o rio terá tudo de você, há um momento que o Espírito Santo terá tudo de você. Então, em nome de Jesus, não é mais em nome de Jesus, é você ser tomado por Ele, mas Ele tomar você. Existe uma grande diferença. Isso só é possível quando você começa a deixar o seu eu morrer. E é a cada dia para que Cristo, por meio do Espírito, tome a tua vida. Eu quero dar rapidamente alguns exemplos disso, que eu acho muito interessante, essa palavra do Senhor Jesus. Então, o que é isso? Essa é a obediência. E na medida que você compreende que você agora não mais guia a sua vida, mas você é tomado pelo Espírito Santo, Ele começa então a agir na sua vida. E aí, Paulo vai dizer, assim como não embriagueis o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo da promessa. Esta é uma ordem do Senhor nesta noite, amém? Aleluias. Então, em primeiro lugar, a plenitude do Espírito é uma ordem a toda a igreja. Não importa o seu status, não importa o seu conhecimento, o teu intelecto, ou se você acha que você é simples ou que você sabe demais. Aliás, sabedoria aqui não tem a ver com conhecimento. Sabedoria de Deus não é fonte de conhecimento. Alguém pode ter muito conhecimento e não ser sábio. Alguém pode ser simples. Eu conhecia muitas pessoas que, na minha infância, eu conheci pessoas, muita gente que eu pude perceber e caminhar, pessoas que não tinham nem muita escolaridade ou muito conhecimento, mas que eram pessoas sábias nas decisões da vida. Quem está entendendo nessa noite, diga amém. Aleluia. Então, esse, em primeiro lugar, é esse enchimento do Senhor. Quando você compreende que essa atitude de estar cheio do poder de Deus. Em segundo lugar, a plenitude do Espírito Santo é uma exigência de todo cristão. Todo cristão, o texto diz, ele não está sugerindo, não é um pedido, é uma ordem. Sejai-vos cheios do Espírito Santo
de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, que eu aprendo desse texto é que a plenitude do Espírito Santo é uma experiência que deve ser repetida continuamente. Como eu disse, é uma ação contínua, não é uma coisa de proporção, não é uma medida, ele não pode ser medido, tem que ser cheio o tempo todo. Nós temos que buscar a excelência de Deus o tempo todo da nossa vida. E de que maneira que eu sou cheio do Espírito Santo? De que maneira que eu posso fazer isso? De que maneira? Eu quero rapidamente dizer algumas coisas aqui nessa noite, e isso é muito importante você compreender. Primeiro, em nome de Jesus, obediência e rendimento. Rendição. Não existe Deus atuar na tua vida sem obediência. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João, este é o que me ama. Não adianta eu falar que eu amo Jesus, mas as minhas atitudes não são atitudes de obediência. Eu gosto daquela frase que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando muita coisa, mas não está obedecendo nada, não adianta nada. Precisamos obedecer. E como é difícil a obediência. E a Bíblia diz que se tem alguém que nos ensinou obediência, esse alguém é o próprio Jesus. Lembram disso? Me veio um texto na minha mente agora, abra comigo lá em Filipenses. Olha só que texto maravilhoso. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. Em Filipenses capítulo 2. Olha assim. 2:5, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, o sentimento de vocês deve ser o mesmo sentimento de Jesus. Qual o sentimento de Jesus? Que deve ser o nosso sentimento, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão sobre a terra e os céus, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para isso houve obediência. Jesus obedeceu, se anulou, se tornou homem como nós, deixou a sua glória, deixou todo o seu reinado, o seu reino, para ser homem e sofrer em nosso lugar. Olha só, aqui o texto diz, não é que ele esvaziou, no sentido de ele perdeu o poder, ele continuou tendo poder, mas ele não usufruiu do que ele tinha, ele abriu mão disso. Ou seja, isso não é fácil, ele poderia no momento agir com o seu poder, mas a parte mais difícil era que ele tinha que, o tempo todo, ele estava o quê? Em submissão e ordem ao Pai. Tudo que ele fazia, ele orava ao Pai, e depois realizava o milagre e a cura. Você está compreendendo essa noite? Diga amém. Esse é o mesmo sentimento que nós temos que ter, um sentimento de humildade. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Normalmente é alguém muito humilde. Enquanto compreendemos que não é ele sozinho, e não é nós sozinhos, sermos cheios do Espírito Santo, há uma interligação, há um ligamento, há uma comunhão. Segundo Pedro capítulo 1, 21, olha só o que diz o texto, segundo Pedro 1, 21, diz assim a palavra do Senhor, olha só que lindo, segundo Pedro 1, 21, diz assim a palavra do Senhor, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, 1 Coríntios 12, 2, olha o que diz a palavra do Senhor também em 1 Coríntios 12, 2, diz assim, vós bem sabeis que eres gentios
levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Estou lendo 1 Coríntios 12, 2. 12, 2. Alguma coisa que eu inverti aqui. 1 Timóteo 4, 14. Vamos ler lá, que diz 1 Timóteo 4, 14. 1 Timóteo 4, 14. Deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo 4, 14. Olha o que diz assim a palavra do Senhor também, Timóteo 4, 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não despreze o dom que há em ti. Amém? Olha só como a palavra do Senhor de Deus é linda e como ela tem nos ensinado a palavra do Senhor sobre essas revelações dadas por Deus em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se é 12, 2, é segunda de primeiro, não é isso? Alguma coisa que na hora eu estava tão ligado aqui e deixa eu ver se é. Não, mas depois eu vou tentar achar aqui alguma coisa que eu inverti. A palavra aqui de dom aqui é: não despreze o dom que há em ti. Ou seja, não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. Então é muito importante nós não seja negligente no dom que há em ti. Não despreze. A palavra dom aqui vem da palavra grega carisma. O Espírito Santo não é aquele que vai fazer, não é negligente. Quem é negligente somos nós, como quando deixamos de buscar a presença do Senhor. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 1, 6 e 7. Abra comigo lá, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto que eu achei bem bacana. Por cujo motivo te lembro de o quê? Ou desperte, ou não despreze, ou desperte o dom, ou reavive o dom de Deus que existe em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha só que texto lindo. Não despreze, não negligencie. E aí o texto vai dizer: vos lembro que desperte, aqui diz desperte o dom, ou reavive o dom que há em ti. E essa ideia de reavivar no grego é uma ideia de uma brasa que está sendo apagada e alguém vai lá e aquece essa brasa. Amém? Nós somos, amados, associados a princípios. E quais são os princípios que nós nunca podemos esquecer? Isso cabe em qualquer lugar, não importa a cultura, não importa lugar, não importa tipo, linguagem, povo. O princípio, ele cabe em qualquer lugar. E qual é o princípio da palavra de Deus? Sejai-vos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Coisa linda é a palavra do Senhor. Então, como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo ou alguém é cheio? Porque alguém pode ter e não está cheio desse poder de Deus. Primeira característica de alguém que está cheio do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 6, verso 8. Abram comigo lá. Eu gosto demais desse homem. Atos 6, primeiro mártir das Escrituras, dos evangélicos. Atos 6, 8, Estevão. Atos 6, 8. Olha o que diz aqui. Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele gera fruto. Alguém diz: eu sou cheio do Espírito Santo. E eu pergunto: quais são os frutos de alguém que está? Quais são os frutos que você vê nele? Quais são os frutos que você vê nela? Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo de Deus? É alguém que está produzindo ou tendo frutos de vida. E quais são os frutos do Espírito? Abram comigo lá,
Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Aleluia. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, e depois vem Efésios. Depois de Coríntios, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Você quer conhecer alguém que está cheio do Espírito Santo? É alguém que está alegre. Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Alguém que é manso, humilde. Quer conhecer alguém que está cheio do Espírito Santo? Alguém que tem domínio próprio. Então, se alguém não tem domínio próprio, é sinal de que ele está precisando encher da graça, do poder de Deus. Porque alguém cheio de Deus, irmãos, tem domínio próprio, tem amor, é longânimo, é benigno, é bondoso, é manso. Jesus diz: bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Então, uma coisa é dizer, uma coisa é falar que está cheio do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que determinam ser cheio do Espírito Santo falar em línguas, determinam ser cheio do Espírito Santo profecias ou revelações. A igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de revelações do poder, de falavam em línguas, e era uma igreja problemática, que Paulo muitas vezes teve que advertir os irmãos ali, muitas vezes carnais, viviam na carne, literalmente. Então, com todo respeito, ninguém está aqui falando contra os dons de línguas, mas você quer ver alguém cheio do Espírito Santo? É alguém que tem uma vida com Deus, é alguém que tem o fruto do Espírito, é alguém que ama, é alguém que é bondoso, alguém que é misericordioso, alguém que tem temperança, é alguém que tem domínio próprio, é alguém que ama, é alguém que tem muita fé. Esses é o fruto do Espírito. A segunda característica, então, nós aprendemos que ele sabe se comportar. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Essa pessoa sabe se comportar em qualquer lugar. Abram comigo, voltamos lá em 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios capítulo 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Alguém que é cheio do Espírito Santo sabe se comportar e não dar escândalo com as suas ações, as suas atitudes, o seu testemunho. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. É a pessoa que sabe entrar e sair em qualquer lugar. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a gente está vivendo um evangelho hoje que muitos dizendo ser cristão e dá vergonha, não cumpre o que fala, são maus pagadores, devem, não paga, não dá satisfação. São cristãos que pegam um serviço e não termina. Às vezes, irmão, a gente quer vamos priorizar os irmãos da fé, mas tem hora que misericórdia, fica até difícil indicar um irmão, porque em vez de aquela pessoa ser pontual, não é pontual, não cumpre, não faz, não termina o que começa, e aí, olha lá, é cristão, diz que é crente, professa o nome de Deus, mas as suas atitudes faz vergonha. E a Bíblia diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver esse evangelho de Cristo. Foi provado estatisticamente que hoje no Brasil existem milhares e milhares de cristãos e cresceu. Agora eu pergunto, por que será que
Pelo menos a estatística deveria ser, se os cristãos estão crescendo, irmão Gilson, no mínimo, o comportamento das pessoas seria outra, mas não é o que nós vemos nos dias de hoje. Isso mostra, infelizmente, um evangelho que as pessoas têm entrado nas portas dos ministérios chamados das igrejas, que somos nós, mas não tem tido mudança de vida. E o evangelho é um evangelho que muda vidas. A terceira característica é aquele que conhece a palavra de Deus. Eu gosto muito daquele texto, de tantos textos que eu gosto, especialmente eu gosto muito desse texto que nos remete a essa promessa que está lá em 2 Timóteo 3,16. Todos nós já conhecemos, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, 2 Timóteo 3,16, para corrigir, para instruir em justiça. É essa a palavra de Deus, que ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos modelar. A palavra no grego eu acho interessante a palavra que é nos colocar em linha reta, nos alinhar. É nos colocar no plumo de Jesus, não no nosso plumo, não no plumo do mundo, mas no plumo de Jesus. Característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que ora. Orai sem cessar. Característica de um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que tem o quê? Sobretudo, comunhão e serviço. Você quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Ele é alguém que serve, é alguém que vive em comunhão e vive servindo. Alguém diz que é cheio do Espírito Santo, não comunga, não está com os irmãos, não tem o prazer de estar com os irmãos, não congrega. Hebreus capítulo 10, 24 e 25, já estamos concluindo. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, para nos o quê? Estimularmos em amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, admoestando-vos, encorajando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? A volta do Senhor Jesus. Característica de alguém que é cheio do Espírito Santo: ele tem comunhão e serviço. Ele tem o prazer de servir as pessoas. Sabe o que falta em nossas igrejas? Comunhão e serviço. As pessoas querem muito receber, mas não querem dar. A Bíblia diz: melhor é dar do que, mas as pessoas querem mais receber do que dar. Outra característica, e termino aqui, de alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que tem o desejo sincero, fome de Deus. O que falta hoje nas pessoas é fome de Deus. Não é falta de comida. É fome, é falta de desejo do alimento de Deus. Porque hoje o que mais tem hoje, se você hoje entrar na internet, você tem milhares e milhares de pregações. Tudo que você quer, você tem no Google. Tudo que você quer, você tem de informação. Você tem aqui mesmo em Itapetinga milhares e milhares de ministérios de todo jeito. Todos os gostos. Todos os gostos. É igreja de um jeito, igreja de hoje, igreja tradicional, igreja pentecostal, igreja avivada, todos os jeitos. Igreja grande, igreja pequena. Todo jeito. Todo estilo, parede branca, parede preta, você escolhe. E nada contra quem pinta de preto, viu, irmãos, por favor. Mas agora está na moda, a igreja parede preta, escurece, bota luz e tudo acontece. E por favor, não é crítica não. Não estou aqui para criticar e julgar ninguém.
Mas estou dizendo que todo mundo tem estilo para você estar no ambiente que você quer estar. Mas o problema que eu vejo hoje nas pessoas, em nome de Jesus, é que parece que as pessoas estão procurando a igreja que acham legal. Eu quero ir na igreja porque é aonde me serve. Eu estou procurando uma igreja onde me serve. Peraí, tem alguma coisa errada. Você não tem que ir a uma igreja que você goste, que vai te servir. Você tem que ir numa igreja onde você vai servir as pessoas, onde você vai ser útil, usado por Deus ali, instrumento de Deus. Eu quero ir numa igreja que é o ideal, que é bonita, que é confortável, que me traga sustentabilidade, traga conforto, ar-condicionado e nada errado, onde tem ministério infantil. Aí eu pergunto, você pode estar numa igreja e ser a pessoa que pode ser o instrumento de Deus para cuidar, ajudar, ser um professor, uma professora e ajudar o ministério infantil, mas as pessoas querem tudo pronto, querem chegar na igreja e ter tudo pronto. Ele quer ter lá desde do irmão recepcionista, tem igreja, né, tem até os irmãos que cuida do estacionamento, né, que bota os carros, que organiza. Essa igreja é o ideal. Eu chego aqui, o irmão pega o carro, tem até chofé na porta, já pega o carro, já põe no lugar, já entra, tudo pronto. Porque hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas indo para a casa de Deus para serem servidas. Em nome de Jesus, nós compreendemos que uma igreja, ela vai além de 4 paredes. A igreja de Cristo é uma igreja que serve. É uma igreja que é cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, da fome da palavra de Deus. E é uma igreja que compreende que na medida que eu vou mergulhando na presença do Espírito Santo, eu sou tomado e não mais tenho controle, mas Ele tem um controle sobre a minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero essa noite essa mensagem, para que você fizesse uma profunda reflexão, que possamos de fato compreendermos a nossa missão aqui. Não é você ter mais do Espírito Santo, mas é Ele ter mais de você. É você permitir que Ele seja Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Estevão estava tão cheio de Espírito Santo que disse que ele incomodou ao ponto que os homens o apedrejaram. Esse foi o preço de alguém que é permitido ser instrumento nas mãos de Deus. O primeiro mártir da igreja cristã. Você está realmente deixando Deus trabalhar na sua vida? Você está realmente pronto a servir de fato o Senhor? Mas existe um preço. A gente vive um evangelho onde as pessoas, me desculpa, são consumidores de culto. Deus não quer consumidores. Deus quer adoradores. Deus quer adoradores. Deus quer servos e servas. Deus não quer ouvintes. Deus quer pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade. Diga essa noite, Senhor, o que eu posso fazer para o teu reino hoje? Aonde eu posso ser útil na tua casa? Não espere te chamar para fazer, faça. Se doe. Se há uma necessidade dentro da igreja, algum ministério, vai lá, faça.
se coloque à disposição. Pastor, eu não tenho chamado. Irmãos, quantas vezes eu fiz muitas coisas, não era meu chamado, mas eu fiz porque precisava. Me coloquei à disposição. Já fui tudo, já fui professor de criança, já fui líder de moço de jovem. Já fiz tudo na minha vida. A única coisa que eu nunca fui, mas é uma opção minha, foi ser tesoureiro. Eu nunca gostei de mexer com dinheiro, uma coisa minha. Mas tudo eu já fiz um pouco. Eu vou orar. Você vai orar? Eu vou orar para... Irmão, tu não tem que orar, você tem que fazer. Está precisando, vai lá e faça. O pastor não pode fazer tudo sozinho. Eu não posso fazer sozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Uma igreja é constituída de um povo, de um corpo. Faça o que você possa fazer. Não é só aqui dentro da igreja, não. Dentro dessas quatro paredes, o ministério, a instituição, ICAP. Vá lá fora, no seu dia a dia, faça. Pastor, não sei pregar. Fala o que Jesus fez na tua vida. Conte o seu testemunho, quem você era e o que você é hoje em Jesus. Não tem maior testemunho do que esse. Pastor, não sei pregar. Convide para vir na ICAP, convide para vir na casa do Senhor, traga alguém. A gente entra domingo após domingo, senta e eu te pergunto, quem você convidou nos últimos anos, nos últimos meses, sei lá, nas últimas semanas? Quem você convidou? Porque se esse evangelho mudou a sua vida, você não acredita que não pode mudar a vida do outro? Convide alguém. Não espere ter o culto do amigo para você convidar alguém. Convide alguém. Convide seu vizinho. Pessoas dentro da tua casa que estão morrendo sem Jesus. Parentes, vizinhos. E se isso não incomoda o teu coração, tem alguma coisa errada. Por favor, a igreja não sou eu sozinho, não consigo. Agora juntos nós podemos em Cristo Jesus. Mas me mostra, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso. Todos nós precisamos nos avaliar todos os dias. Todos nós precisamos nos colocar diante do altar de Deus e dizer, Senhor, aonde eu estou falhando ou o que eu preciso fazer. Senhor, nessa noite a tua palavra foi pregada, Senhor. Talvez uma palavra certamente de exortação, de estímulo, de encorajamento. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros, Senhor. Que nós possamos de fato, Senhor, fazermos uma profunda reflexão e que possamos de fato, Senhor, mergulhar neste rio do Teu Espírito Santo, ao ponto que nós sejamos levados pelo Teu Espírito, porque o vento sopra aonde quer, nós não podemos controlar o vento, e assim queremos ser levados, queremos, Pai, ser levados pelo Teu Espírito, sermos guiados pela Tua vontade, Senhor, e que nós como comunidade, Senhor, como igreja do Senhor, possamos de fato ser essa semelhança e espelho de Jesus, que as pessoas possam ver em nós Cristo, por meio do nosso amor, do nosso carinho, da nossa recepção, por meio das nossas ações, do nosso testemunho, das nossas vidas, e não se resume em quatro paredes, não, Jesus, mas um estilo de vida, uma vida que adora o Senhor, com excelência, com alegria, como servos e servas do Senhor, como Jesus foi. Deixou o seu maior exemplo, o maior líder, nos ensinou que no teu reino, quanto maior é menor, quanto maior, mais servo se torna. E nós te louvamos, Senhor, que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa fazer guarida, morada, e
que nós possamos de fato, Senhor, refletirmos como igreja do Senhor, que não venhamos, ó Pai, sair do nosso comodismo, aquilo que é cômodo, daquilo que está bom, está perfeito para nós, mas não para o teu reino, não para aqueles que precisam. Está cômodo, Senhor, estar aqui, virmos aqui, sentarmos neste banco, recebermos um ar-condicionado, uma boa palavra, mas isso não é igreja. Nós confiamos, Senhor, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui, Senhor, para, através da sua palavra hoje, trazer uma advertência no nosso coração, que precisamos realmente ser a igreja do Senhor Jesus. E aliás, a tua Bíblia, a tua palavra diz que igreja é literalmente sair de quatro paredes. Isso é igreja, a palavra igreja é eclesia, sair. E muitas vezes nós queremos ficar dentro. É muito cômodo, é confortável. Mas, Senhor, nos tira da zona de conforto essa noite. Nos tira, Senhor, da zona daquilo que é bom. Porque aquilo que é bom não nos leva à excelência. Nos acostumamos com aquilo que é bom e perdemos a excelência, o melhor do Senhor nas nossas vidas. Que possamos esta noite, Senhor, oh Jesus, receba, Senhor. Meu irmão, quero concluir esta noite dizendo que quando você abre o teu coração e quando você se permite ser usado por Deus e quando você se permite ajudar pessoas, você vai viver uma dimensão e compreender como é bom servir, como é bom ajudar. Quando você aconselha, você é aconselhado. Quando você ajuda, é você que é ajudado. Quando você dá, é você que recebe. Quando você consola, é você que é consolado. Compreende? Quando você ensina, é você que é ensinado ou ensinável. Quando você dá, é você que recebe. Quando você perdoa, é você que é perdoado. Quando você se permite amar, você compreende o grande amor de Deus. Quando você ama alguém. Quando você doa, é você que está se doando e sendo doado pelo doador da vida, Jesus. Não tem maior experiência, meu irmão, do que sentir e ser útil na presença de Deus e para Deus. Que Deus abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Só alguém trouxe esse papelzinho aqui, foi? É isso? Alguém? Lembrando que nós teremos nossa célula agora nessa terça-feira, será na casa nossa terça-feira. Vai ser onde? Para remarcar. Então a gente não tem a casa nessa terça, não é isso? Então a gente vai confirmar depois, terça-feira, mas nós temos a nossa célula na terça-feira. Na quarta-feira nós temos o nosso tempo de oração aqui, tem sido bênção, as irmãs têm orado, todas as quartas-feiras, 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, todas as quartas-feiras, amém? No domingo pela manhã, nesse domingo nós não tivemos a escola bíblica por conta da vigília, que foi, mas no próximo domingo volta-se a nossa escola bíblica pela manhã às 10 horas e à noite nosso culto às 19 horas. Amém? Sem mais, eu quero nesse momento fazer uma homenagem, né, isso era para ter feito semana passada, a gente acabou passando esse tempo e aí ficou, e até depois também Sandra nos lembrou, a gente ficou e acabou passando domingo, e aí nós lembramos, mas nunca é tarde, né? Eu queria chamar a nossa irmã Marília, minha esposa. Vem cá, Marília, Mari. É você, não tem outra Marília aqui não, nem Mari, só tu. Eu pedi nesse momento a nossa irmã Cristina que entregasse, né, um presente.
Na verdade é simbólico por tudo aquilo que ela representa para nós, né? E é uma pessoa que tem realmente colocado a serviço da casa do Senhor, do reino. Deixar a nossa irmã Cristina dar uma palavra e falar, e depois nós vamos orar e agradecer pela vida de Mari, como assim carinhosamente chamamos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua devoção e seu compromisso com o reino e com as pessoas. Mari, dia 27 de maio, nós tivemos a oportunidade, a comunidade, mandar uma lembrancinha no seu zap, a mensagem, né, dizendo o carinho que nós temos por você. Ali foi só um pouquinho, pequeno, diz assim, ó, o carinho que nós fizemos para você, como você é especial para nossas vidas. E hoje à noite, em comunidade, a gente quer dar mais uma lembrancinha, que você venha se lembrar sempre da gente, fique ciente, tenha certeza o quanto nós te amamos, que você é especial, né, que você realmente é, assim, a mulher do pastor, porque hoje é dia de festa, né, pastor? Companheira, pastora, que não gosta que diga, mas companheira, festeira, que eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de festa e sentar à mesa. Viu, Marília? Você realmente é muito especial. Toma essa lembrancinha da comunidade aqui, viu? Fazer uma oração, né? Pai amados, antes de qualquer coisa, Senhor, queremos dizer como somos gratos de colocar a Marília sobre as nossas vidas, Senhor. Ser companheiro do pastor Samuel no dia de celebração também pelo dia, Senhor, que o Senhor separou, que nós comemoramos como homens, como o dia do pastor, Senhor, que tem conduzido as nossas vidas. Senhor, eu te peço agora em favor da vida de Marília, Senhor. Que o caminho dela, como diz a tua palavra, seja como a aurora, Senhor, que venha se brilhar cada manhã, Senhor, até chegar dia perfeito. Que o Senhor possa contar os dias dela, Senhor, para que ela venha andar segundo o seu propósito, fazendo a tua vontade, Senhor. Senhor, eu te peço que tu venha proteger Marília de todo mal, Senhor, cercando com os anjos do Senhor, Senhor, dando sabedoria, Senhor, que os dê sensibilidade da voz do teu Espírito Santo, Senhor. Graças te dando por ter concedido a ela mais um ano de vida, Senhor. Um ano de vida na tua presença. Sei que os teus olhos, Senhor, têm cuidado de forma especial na vida de Marília, Senhor. E nós, como comunidade, Senhor, somos gratos, Senhor, por ter colocado a vida de Marília, Senhor, no nosso meio, Senhor. Como ela é serva, Senhor, como ela está sempre atenta, Senhor, a ouvir os nossos sentimentos, nossas alegrias, nosso choro, com oração, com conselho, com acompanhamento, Senhor. Senhor, isso é um privilégio em nossas vidas. Também sobre a vida do pastor Samuel, Pai. Pai, te damos muitas graças, Senhor, e abençoe de forma riquíssima a vida de Marília. Tu sabes o quanto nós amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus, aleluia, né? Muito bom, precioso demais esse tempo. Vamos colocar de pé e orar com a bênção apostólica. Em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar em oração, né? Vamos orar pela vida de Miguel. Nós cremos no poder, na ação de Deus, também pelos seus pais, que o Senhor possa continuar dando força nesse momento tão difícil, né? Que o Senhor dê a graça. E nós confiamos que o nosso Deus tudo pode. Que a última resposta é sempre do Senhor. Não é dos médicos, não é da ciência, é de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Obrigado a todos. Hoje pela manhã tivemos aí uma homenagem do pastor. Muito obrigado pelo carinho da igreja. A todos os pastores também, em todo o Brasil e em todo o mundo. Feliz dia do pastor como é comemorado. Deus abençoe.